Oi, meu povo! E aí? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito abençoado, muito feliz com a sua presença aqui. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã e sobre o nosso Jesus, nosso maravilhoso, perfeito e dono da nossa vida, criador de todas as coisas, Jesus. Então, meu povo, essa é a segunda parte da maratona das cartas do Novo Testamento. Eu tô bem atrasada na leitura. Hoje já é quarta-feira e eu acabei de terminar Romanos e tô indo pra 1 Coríntios. Já era, eu acho, não tenho certeza, mas já era pra eu estar, em Tessalonicenses, sei lá, já era pra eu estar bem mais na frente. Porque é para ler 22 capítulos por dia, eu não tô conseguindo bater essa meta, mas vamos perseverando, né? E, gente, tem sido incrível, uma imersão total, assim, não estando saindo exatamente como eu queria que tivesse, aprendido muito, é muito bom, assim, as cartas de Paulo, elas são muito diretas, assim, tentando manter em mente uma perspectiva de estudo sobre as cartas, que é a perspectiva lá do meu seminário. Existem duas maneiras que eu saiba de estudar as cartas de Paulo, que é você estudar por tema ou você estudar de forma que você olha para os destinatários das cartas. Você tem que estudar da maneira que você achar melhor. Lá no meu seminário a gente estuda por tema, mas também você pode estar estudando de forma a olhar para os destinatários. Eu acho que as duas maneiras são muito válidas. Destinatário seria você olhar as cartas assim, carta às igrejas, que é de Romanos até 2 Tessalonicenses. Cartas pastorais, que se eu não me engano é Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E carta pessoal, que é para Filemon. Da maneira temática, você estudaria elas de formas assim, as cartas escatológicas, soteriológicas, cristológicas e as eclesiológicas. As escatológicas, eu acho que as pessoas já devem imaginar, né, que é a 1 e 2 Tessalonicenses. Escatológicas vem de escatologia, que é o estudo da doutrina do fim, né? Então, é quando ele fala do fim dos tempos e das coisas que estão por vir. As soteriológicas falam da doutrina da salvação. No caso, é Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios. As cristológicas são as cartas que falam de Cristo, da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo. Essas seriam Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. E o mais curioso disso é que essas cartas são as epístolas da prisão, ou seja, são as cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão domiciliar. E muito interessante, né, que ele estava refletindo sobre quem Deus era num momento onde ele estava, assim, tolhido ali na sua liberdade. Isso é algo inspirador. E as eclesiológicas, que vem da palavra eclésia, eu acho que é igreja, eu não vou saber definir muito bem, mas eu vou colocar aqui na tela, que falam sobre questões ministeriais no geral, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Estava lendo aqui e é impressionante como a Bíblia inteira é maravilhosa, né? Tipo assim, o Novo Testamento tem essa característica de abordar esse tema da graça e destrinchar, e o Velho Testamento são sombras da graça e também é Deus se mostrando gracioso de outras maneiras, assim. É muito incrível. E Jesus está na Bíblia toda, sabe? Quando bem aquela parte do 1 Coríntios 13 do amor, acabei de passar por essa passagem e eu nem ia falar nada, mas eu senti no coração de vir falar. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento,
Se eu tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Eu amo essa passagem, ela é tão assim o cerne do cristianismo, né? Então, assim como a gente sabe que Deus é justo, Ele é o amor, Ele não é amoroso, Ele é o próprio amor, né? Pensar no amor de Deus, refletir sobre o amor de Deus, ajuda a gente a amar as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente não consegue amar as outras pessoas. Acontece de alguém magoar muito a gente, de alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, uma injustiça, uma calúnia. Às vezes a gente está enfrentando um problema diário, familiar, há muitos anos, e a gente não tem mais esperança e pensa, eu não consigo amar, não consigo demonstrar amor, eu já estou muito ferido, já estou muito machucado. A gente pensa que Jesus recebeu a pior ofensa, infinitamente pior do que qualquer coisa que a gente possa receber, e mesmo assim ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente muda a nossa perspectiva, mas não só olhar para isso, mas orar sobre isso, pedir assim, Deus, me ajuda a amar essa pessoa com seu amor, porque o meu amor é falho, meu amor é caído, meu amor é humano, eu não consigo. Me ajuda a amar com seu amor. Me ajuda a ver essa situação através dos teus olhos. Me ajuda a entender o valor dessa pessoa como o Senhor vê o valor dessa pessoa. E também em relação a nós mesmos, né? Às vezes a gente tá se odiando. Tem dia, gente, eu olho no espelho e falo assim, gente, mas que pessoa. Ajuda também a pensar nisso, falar assim, Senhor, me ajuda a me olhar como o Senhor me olha. Ou me comprou a um alto preço. Me ajuda a ver isso, me ajuda a viver isso. Me ajuda a ter vida de Deus, né? Me ajuda a ter Zoe é a vida de Deus. Sem amor a gente não faz nada, não adianta nada. A gente tá servindo a Deus, tá louvando, sei lá, lendo a Bíblia, orando, tá jejuando. Mas se a gente não estiver amando com o amor de Deus, pedindo pro amor de Deus estar habitando em nós, de nada adianta. É tudo em vão. Isso vem a constranger nosso coração, né? Será que a gente tem feito as coisas com o amor do Senhor? De todo o coração? Ou será que a gente só tem feito as coisas por fazer? E aí, gente? Então, atualizações. Agora são umas 4 da tarde. Nem acredito no tanto que foi adiantado da leitura, porque eu precisava fazer um esboço para uma arte que eu vou fazer amanhã. Aí, enquanto eu fazia esse esboço, eu fiquei ouvindo. Eu botei a Bíblia em áudio e fiquei ouvindo. Aí eu almocei, depois eu continuei fazendo. E assim, gente, tô em 2 Tessalonicenses. É muito rápido, gente. Muito rápido. Porque afinal não é aquela leitura assim pra você pausar. Não tem como. Tem parte que você fica assim, tipo, sabe, meditando e tal, ruminando, sabe, igual vaca. Tem que ficar assim, ruminando. A grande maioria é para ser assim, essa leitura mais rápida, mais panorâmica, né? Só para ter assim uma noção da escrita de Paulo, da jornada dele, da doutrina que ele pregava, né? Apesar de estar sendo uma leitura assim mais rápida, é assim enriquecedor, de verdade. E é isso. Agora falta 2 Tessalonicenses, falta Tito, falta Filemon, faltam as cartas gerais, né? A carta de Pedro, a carta de João, a carta de Judas, a carta de Tiago. É bem legal essas partes, estou bem empolgada. É isso, gente, tá sendo maravilhoso. Vou até compartilhar uma passagenzinha que eu tava terminando de ler aqui em 1 Tessalonicenses 4. Aliás, eu tava ouvindo, mas eu tava com a Bíblia, né, aberta, porque aí de vez em quando a gente dá uma olhadinha. Mas eu tô fazendo um rodízio de Bíblia nesse vídeo, né, gente? Já troquei de Bíblia 3 vezes já. Agora eu tô com essa daqui, ó, do leão, ó. Tinham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme instruímos anteriormente. 1 Tessalonicenses 4, 11. Gente, achei isso maravilhoso, porque esse é um antídoto contra a fofoca. A gente tá numa era que parece que todo mundo vive a vida dos outros. A gente vive a vida dos outros. Às vezes passa o dia inteiro e a gente não viveu a própria vida. A gente se ocupou o tempo todo
com a vida dos outros, né? E não tem nada de errado, como a gente viu antes, é importante que a gente ame as pessoas, que a gente se preocupe com elas, mas que a gente não viva a vida delas, né? E principalmente que a gente não fique falando da vida dos outros para outras pessoas. Isso não é legal, isso não é uma postura cristã. Isso, na verdade, é uma forma da gente estar espalhando só a obra da carne, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa teve uma atitude que você achou revoltante. Aí você vai e reclama, vamos dizer que seja o pastor. Aí você vai e reclama com um membro. Aí o membro também fala assim, também não gostei disso. Aí chega outro e fala, também não gostei disso, não gostei. Daqui a pouco tem um grupinho ali falando mal do pastor, falando mal da postura do pastor. Daqui a pouco esse grupinho sai da igreja ou vai para outra igreja, ou funda uma igreja. Então você vê, a igreja nasceu de um espírito de fofoca, de rebelião. Isso não é legal, gente. Que a gente deve orar acima de tudo, então se está tendo algum problema, a gente ora, a gente entrega a Deus, e caso seja algum problema na liderança, eu recomendo que ore mais ainda. Fale com o líder, né? Com o líder, com o discipulador, não espalha para Deus e o mundo, né? Enfim, uma reflexão aí pra gente. É isso, bora nos ocupar com os nossos próprios assuntos. Minhas lindezas, com imensa tristeza / felicidade, acabei as cartas de Paulo. Gente, que alegria, ao mesmo tempo triste, porque tava tão bom. É sempre tão bom, gente. Tinha um tempo que eu não lia, principalmente essas últimas cartas, sabe? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Tinha muito tempo que eu não lia. Bom demais. As instruções pros pastores, pros ministros. Incrível, incrível. Uma passagem aqui que me chamou muita atenção. Teve várias, na verdade. Eu queria ler tudo aqui com vocês. Mas teve uma que, nossa, eu achei muito certeira pra gente estar conversando um pouquinho. Tá em Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os que são corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Gente, muito forte essa passagem, né? É real. Eu fico pensando assim, agora contando um testemunho aqui pra vocês. Eu fico pensando da época que eu não conhecia Jesus. É impressionante como os olhos eram maus, sabe? Não que agora, os meus olhos estejam 100% bons, mas eu me esforço para ter os olhos bons, né? Para fazer aquilo que a gente conversou mais cedo, né? De tentar olhar a situação, como Jesus olhou, né? Eu nem gosto muito daquela coisa de, o que Jesus faria e tal. Eu gostava muito disso. Mas depois eu percebi que isso era muito relativo, que a gente tem que pensar o que Jesus fez e não o que ele faria, né? Porque o que ele faria depende da concepção de cada um, de Jesus e tal. Então eu preciso pensar o que ele fez, o que está na Bíblia, né? O que ele ordenou. E a gente pensar a partir disso. Enfim, eu tento fazer isso agora. Assim, no passado, como os meus olhos eram maus em qualquer situação. Eu não era impura só na minha vida, com a minha vida, mas eu também era muito impura de coração, sabe? Impura em tudo, a maneira como eu olhava as situações, tudo distorcido. E eu me dizia cristã, porque eu fui criada na igreja, né? Só que eu não tinha, nenhum relacionamento com Deus. Então aqui ele fala, né? Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Era exatamente isso, gente. Porque a gente tem que mostrar que a gente ama Cristo através da nossa vida, né? A fé, ela fala, né? A fé, ela fala, ela anda, ela se move. Ela não é algo parado, né? A fé, tem que ser materializada na nossa vida, né? Então a gente tem que agir com fé. A gente tem que ser pessoas de fé. Tentando, se justificar. Essa é uma das coisas que Paulo está combatendo aqui. O nome
que Paulo tenta combater muito é a heresia doutrina judaizante, que eles queriam voltar a cumprir a lei, né? Tipo, eles já tinham aceitado Jesus e eles queriam voltar a cumprir a lei. Que é isso, gente. Não tô falando isso não, tá? Paulo, nossa, ferrenhamente, desde o concílio de Jerusalém, em Atos 15, ele tava totalmente lutando contra isso. Não é pra gente cumprir a lei, tentar ser salvo através das nossas obras, nada disso. Mas as obras acompanham os que creem. Uma vez eu vi o Douglas do Dizascope falando isso, eu achei genial. Que assim, a evidência da salvação é a santificação. Não a santificação que dá na salvação, mas a evidência da salvação é a santificação. É a gente estar buscando aquilo que é do alto, né? A sabedoria do alto. Então achei maravilhoso, e tem mais uma passagem, fala exatamente sobre isso, sobre a nossa nova vida em Cristo, né? Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a gente tem que viver assim, como noiva mesmo, gente. Tem até um vídeo no canal que eu falo da preparação da noiva, vou até deixar aqui no link. E a gente tem que viver como noiva mesmo, sabe? Como é que uma noiva vive, cara? Uma noiva vive se arrumando, entendeu? Se preparando para o compromisso com o noivo, para o momento do casamento, das bodas, né? Para o momento que ela vai estar ali se encontrando com seu amado. Então a gente tem que viver assim, como noiva, vigilante, buscando nos aperfeiçoar e fazendo tudo isso a partir da graça, né? Não num lugar de justiça própria, longe disso, mas num lugar de abraçar a graça, de viver pela graça, de fluir nos rios da graça. A gente foi chamado para isso. Então, pessoal, vamos buscar isso. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você, nesse momento, você está levando uma vida de pecado, você não está lutando contra o pecado, você está mergulhando nele, a revelação de Deus chegou para você, sai dessa vida, porque Jesus está voltando. Nós precisamos estar buscando a Deus, nós precisamos estar andando com Deus, não só porque sem Deus a gente perece, mas também porque a verdadeira vida é a vida com Deus. Sem Deus a gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo. A vida de verdade só existe em Cristo. A satisfação, a paz que excede todo entendimento só reside no relacionamento com Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. Corre para Jesus.